Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cultural Maker. Esse é o nosso canal aqui do Cultural Londrina, que é um canal, um projeto em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, onde a gente tem a intenção de promover bate-papos, conteúdos, materiais sobre educação, sobre cultura maker, sobre inovação, né, sobre empreendedorismo, sobre educação midiática, assim como alguns conteúdos que a gente já colocou aqui no canal. Se você não viu, corre lá ver. Hoje a gente está aqui com convidadas especialíssimas que aceitaram o nosso convite para estar conversando e são convidadas que estão um pouquinho longe da gente e a gente está nesse formato webinar aqui, nesse formato à distância, né? Mas é um formato que funciona, que a gente consegue divulgar e promover esse conteúdo da mesma forma. Então eu estou aqui hoje com a Dani Lira e a Júlia Andrade. A Dani, ela é formadora de professores, ela é moderadora online, ela é designer de materiais e é a nossa parceira de Makerspace lá da Casa Thomas Jefferson. Dani, se apresenta, por favor. É um muito prazer ter você aqui conosco. Olá, obrigada pessoal pelo convite. Queria agradecer de coração, poder compartilhar aqui um pouquinho sobre o que eu ando pesquisando e aplicando. Então, já fui apresentada. O meu nome é Daniela Lira, eu sou baiana, moro aqui em Brasília há quase 20 anos, trabalho num espaço americano chamado Casa Thomas Jefferson, apaixonada por educação maker, por aprendizagem visível e por tudo que facilita a vida de professores e de alunos, né, para aprender com mais prazer e mais motivação. E nós também temos conosco hoje a Júlia Andrade. A Júlia, ela é fundadora da Ativa Educação, ela é consultora em redes públicas e redes privadas. Júlia, por favor, se apresente. Gente, obrigada pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma educadora apaixonada, me formei em geografia e fiz mestrado na USP, depois comecei a trabalhar com formação de professores e lá se vão 22 anos trabalhando com formação de professores, sempre buscando métodos mais ativos de engajamento, participação em sala de aula para uma aprendizagem profunda. Sou colaboradora assídua do Centro de Referências em Educação Integral, que desenvolve políticas públicas para essa concepção de educação para o desenvolvimento integral, não ser só um cabeção, mas integrar todas as dimensões do corpo, né, e da emoção e do desenvolvimento humano. Sou uma entusiasta do maker, apaixonada também por maker, e desde 2017 uma devoradora de todas as teorias e práticas de aprendizagem visível, visível para todos os sujeitos da educação. E aí vou contar hoje para vocês da organização do livro Aprendizagens Visíveis, experiências teórico-práticas em sala de aula, que essa é a minha paixão, juntar teoria e prática. E convidei a Dani para escrever um capítulo e vai ser uma alegria contar para vocês e divulgar o livro aqui para vocês. Maravilha, maravilha. Muito bom. E nesse bate-papo nós estamos também aqui com a Elaine, que é a responsável pelo Makerspace aqui do Cultural. A Elaine que está aí fazendo a curadoria dos convidados para esse canal aqui, para esses materiais, para esses conteúdos. Elaine, por favor, se apresente também, manda um oi aí para o pessoal. Bom, gente, eu também estou muito, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente de Londrina, né? Podendo contar aí sobre esse livro que eu estou lendo e estou gostando demais. Então, quando eu comecei a ler, eu falei assim, não, eu tenho que de alguma forma também divulgar esse assunto, né? Para que cheguem mais e mais e mais professores e mais alunos também, por que não, né? Para que eles também saibam como é importante a aprendizagem invisível, que já já a gente vai saber de tudo isso. E é um prazer, gente. Eu trabalho no Cultural já há muitos anos e desde 2015, mais ou menos, eu tomei conhecimento, junto com a Dani é minha mentora, a viajar essa jornada aí, né, com a cultura maker. E é uma coisa que eu também gosto muito, como a Júlia falou aí, sou apaixonada e gosto muito de ouvir e ler sobre esse assunto. Então, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Bom, então, como as meninas já falaram, a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre aprendizagem visível, né? E a Dani, junto com alguns autores, a Júlia também, elas foram responsáveis por trazer esse grande serviço à educação nacional, porque a gente hoje tem pouco conteúdo sobre aprendizagem visível aqui no Brasil, né? Então, eu queria iniciar esse bate-papo, queria que a Dani falasse um pouco para nós sobre o que é a aprendizagem visível, e a Júlia também vai estar complementando, vocês podem guiar aí a gente nesse assunto maravilhoso.
Bom, eu também conheci esse assunto e assim foi um antes e um depois. Eu estava trabalhando para o Centro de Referências em Educação Integral numa pesquisa que pudesse iluminar novas práticas curriculares, né, condizentes, coerentes com a ideia de desenvolver competências para o desenvolvimento integral e, portanto, que a gente achasse novas formas de avaliação que fossem também coerentes, que não buscassem só resultados cognitivos e que pudessem contemplar um outro processo de ensino e aprendizagem. E aí eu fui descobrir, então, eu fui me deparar com esse conjunto teórico que a gente organizou aí no livro. Então, é muito conhecido no Brasil e em português já, a gente tem os livros do professor John Hattie, um deles se chama Aprendizagem Visível para Professores, que é uma meta-análise que ele desenvolveu nos últimos 30 anos, buscando conceituar o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes para a tomada de decisão em política pública, de como fomentar a formação de professores. O professor John Hattie, ele é natural da Nova Zelândia, mas ele está na Universidade de Melbourne, na Austrália, então essa é uma fonte muito importante de referência teórica sobre aprendizagem visível, e junto com ela vem também um programa de formação docente ligado ao desenvolvimento de feedbacks, de devolutivas pedagógicas em sala de aula, entre pares e para os estudantes e entre os estudantes, né? Então, entre professores, de professor para estudante e de estudante para estudante. Só que mais antigo que o John Hattie eu fui descobrir em 2017, quando eu fiz uma viagem com o Instituto Catalisador para a Califórnia. A gente conheceu muitas experiências inovadoras. A gente foi para um Fab Learn, que é uma conferência ligada ao Maker, né, que era em Stanford, com o professor Paulo Blickenstein. Foi uma experiência de vida, essa viagem. E uma das coisas mais impactantes foi ter conhecido uma escola muito inovadora, uma Public Charter School em Oakland, que é a Lighthouse Public Charter School, que era simplesmente incrível. Ela estava num lugar completamente cheio de desigualdade, um lugar pobre, sem acesso a equipamentos públicos de qualidade, com uma população predominantemente imigrante, que a gente tinha avós que mal falavam inglês, pais que só falavam e não escreviam, e crianças, né, netas e filhos dessas pessoas entrando nas melhores universidades dos Estados Unidos. E quando a gente entrou na escola, a gente foi vendo que as paredes falavam, tinha documentação pedagógica para todo lado, a gente enxergava o que eles estavam investigando, seja no espaço maker, seja numa sala de matemática. E aí eu falei, gente, de onde vem isso? Como é que vocês conseguiram fazer essa revolução? E aí eles disseram que a base de tudo era um projeto chamado Agency by Design, que é a ideia de desenvolver autonomia e protagonismo em cada estudante pelo fazer, pelo experimentar, muito pelo mão na massa, mas isso também ia para todas as áreas do conhecimento. E a principal inspiração era, portanto, o Projeto Zero. Era muito também a ideia de planejamento reverso, né, que vem do professor Wiggins e Jay McTighe, nos Estados Unidos, planejamento para compreensão, mas muito o Projeto Zero. E aí, na volta para o Brasil, eu fui devorar os livros do Projeto Zero e os cursos do Projeto Zero na Faculdade de Educação de Harvard, que oferece esses cursos online, cursos de como tornar o pensamento visível, as 8 forças pelas quais a gente modela e desenvolve uma cultura de pensamento intenso e forte em sala de aula, e mais recentemente eles lançaram o Poder de Fazer o Pensamento Visível, em 2020, tudo isso em inglês, né? E no site do Projeto Zero também em espanhol. Tem muitas coisas em inglês e em espanhol, mas quase nada em português. E eu não só fui devorando, lendo, mas já traduzindo e aplicando e trazendo materiais para o Centro de Referência já em português. Mas aí a gente decidiu, então, olhar para o lado e falar quem no Brasil conhece essas pesquisas, quem no Brasil faz esse tipo de iniciativa, pensando em tornar a aprendizagem mais profunda, mais visível para professores e estudantes, com objetivos claros e compartilhados, e com um pensamento autêntico em movimento. Quem está fazendo isso? Daí veio a ideia de organizar uma coletânea que pudesse trazer à luz essas discussões, tanto do ponto de vista teórico, quanto de práticas potentes já no território brasileiro, já em português. Então, a gente começou a trabalhar sistematicamente na tradução dos materiais e começou a convidar pessoas como a Dani, né, e a Soraya, do Espaço Thomas Maker, para trazer essas experiências inovadoras que elas estavam fazendo. Então, na nossa coletânea, a gente tem 11 capítulos. A gente tem 3 capítulos que versam sobre o Maker e o Mão na Massa. A gente tem 3 capítulos diretamente ligados à formação de professores. A gente tem 2 capítulos muito voltados para a avaliação,
Um ligado a planejamento para compreensão, planejamento reverso, e um para o design thinking, design de processos aplicado também à formação de professores. Então, a gente organizou a coletânea, convidou o professor José Moran para escrever o prefácio, né, uma referência nacional em metodologias ativas, ensino híbrido, e aí a gente organizou a coletânea de 11 capítulos, 17 autores, e a gente também pôde escrever um tanto sobre as nossas práticas, né, na ativa educação, desenvolvimento de e-books com rotinas de pensamento visível em português e com várias práticas que também, desde 2018, a gente vem difundindo nos cursos que a gente faz no Brasil. Respondendo essa pergunta, assim, o que é aprendizagem visível? Assim, eu penso, né, uma pessoa que não sabe o que é, nunca ouviu falar o que é aprendizagem visível. Aí eu vou contar um pouco sobre como que eu encontrei esse material, né, e o que me inspirou. Então, o material é o mesmo, né, os mesmos livros, né, esse aqui primeiro, os mesmos que a Júlia mandou, né, mostrou agora. Eita, esse aqui, ele foi o primeiro lançado, né, e esse aqui é o segundo, e eles não só definem o que é aprendizagem visível, como eles mostram como retratos da sala de aula, a aprendizagem visível sendo aplicada, né, em sala de aula em diversos conteúdos e matérias diferentes. Então, assim, para resumir, para mim, a aprendizagem visível é uma maneira de você conduzir a sua aula. Então, assim, vamos pensar num exemplo. Aqui no Makerspace, no começo, lá em 2015, a gente queria fazer atividades maker de criar robozinhos que caminham, né? E aí, aquela confusão. Como é que faço? Tia, ajuda aqui. Lá. E a gente, assim, procurava referências aonde que a gente vai se agarrar para ter aí, né, um pouco de teoria para nos ajudar nessa descoberta. O que a gente descobriu? Que quando a criança, o jovem, o professor pensa e ele documenta o que ele está pensando através da fala, do áudio, de um mapa mental, ele registra ali, documenta o processo dele, e desse jeito que ele está pensando fica visível. Então, dali você pode ou mexer na sua prática, fazer uma nova instrução, pedir que eles conversem ou voltem a pesquisar. Então, você passa o bastão para o aluno. É uma maneira de deixar o aluno mais engajado. Vamos pensar numa aula tradicional, sei lá, 5º ano fundamental, né? Os meninos vão pegar vão aprender um tópico novo, né? E o professor começa a falar, explicar, ou direciona para uma leitura, e o aluno está passivo, escutando, fazendo algumas anotações. Quando você usa a metodologia de aprendizagem visível, e você usa as rotinas de pensamento, que são ferramentas para deixar essa aprendizagem visível, você passa a bola para o estudante. Você pode escolher uma das rotinas, né? E com isso você vai... ok, o que você sabe sobre isso? O que você está vendo? Observa o que está aí, né? O que você queria aprender a mais sobre isso? Faz as suas perguntas. E agora vai investigar. Investiga e chega às suas conclusões. Então, com isso, você passa a bola completamente para o aluno e ele começa a ser agente, né, na construção desse conhecimento. Então, resumindo, eu falei que ia ser breve, mas não fui. A aprendizagem visível é uma maneira de documentar como os alunos estão, o que os alunos estão pensando em momentos diferentes da instrução ou da experiência dele com o conteúdo, e isso vai fazendo possível que ele vá aprendendo cada vez mais, né? Ele direcionando ali junto com o professor essa aprendizagem. O que você acha, Júlia? É mais ou menos isso? É perfeito. Posso complementar? Eu acabei esquecendo de falar, o tripé teórico dessa discussão é o mais antigo, né, o Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, que se começa mais ou menos em 1960, junto com a abordagem Reggio Emilia, na Itália, da educação infantil, que é uma abordagem que justamente faz o que a Dani está dizendo. Reconhece que os estudantes são, por natureza,
curiosos, investigativos. Então, a gente fomenta essa vontade natural da criança de descobrir e saber coisas, mas tornando visível esse processo. Que perguntas a gente tem? O que a gente observa? O que a gente sabe até agora? O que a gente ainda quer saber? O que ter escutado uma entrevista, ter visto um vídeo ou lido um livro modifica o nosso pensamento original e amplia? Então, a gente vai fazendo uma série de documentações da aprendizagem, não só para tirar uma foto do que foi, mas para apoiar o desenvolvimento da investigação e do pensamento em processo. E aí tem vários recursos, como ela disse, é uma caixa de ferramentas poderosa, de mais de 50 rotinas, que a gente pode fazer habitualmente em sala de aula, em todas as áreas do conhecimento, que vão ajudando a tornar claro e consciente, intencional, que tipo de pensamento a gente está mobilizando em cada etapa. Enxergar bem de perto as coisas em detalhe, conectar o que a gente está observando com o nosso conhecimento prévio, formular perguntas, desconfiar, né, e ir mais além. Então, tem uma série de ferramentas para esse pensamento ir ficando cada vez mais profundo, mais robusto e mais baseado em evidências no processo de aprendizagem. Então, é central esse foco na aprendizagem, mas também é central a intencionalidade, a clareza do professor em conduzir a investigação. Então, o professor é essencial. O professor John Hattie tem uma frase que define, que ele fala que a aprendizagem visível ocorre para estudantes e professores quando os professores passam a desenhar o processo de ensino e aprendizagem com os olhos dos alunos, se pondo no lugar do aluno, e quando os alunos vão ganhando ferramentas de pensamento e registro que vão fazendo com que ele se torne consciente do seu próprio processo de aprender. De modo que lá, no final da educação básica, o estudante possa sair como seu próprio professor, entre aspas, que ele possa ter ferramentas para estudar o que ele quiser. Então, ele vai ter adquirido um repertório de pesquisa, de investigação, que ele possa aplicar para a vida. Show. Muito legal, muito legal. E eu acho que a gente já pode entrar, então, um pouco no assunto do livro de vocês, né? Então, em Sobrevoo eu meio que falei, né, já dos 11 capítulos, das suas temáticas, né? Eu vou dizer que o prefácio do professor José Moran e a minha introdução, elas estão abertas, disponíveis e gratuitas em PDF para todo mundo acessar. A gente coloca o link aqui. Também está no site da Panda Books. Quando a gente clica em saber mais do livro, a gente já acessa esse PDF. Vou deixar aqui também para todo mundo convidado a conhecer o nosso livro, ter um código promocional de 30% de desconto para poder adquirir o livro e conhecer mais. Então, assim, todas as práticas eu fui atrás de autores que estavam lidando com essa pesquisa, seja do Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, seja de Reggio Emília, na abordagem mais forte na educação infantil, seja do professor John Hattie e essa ideia de trabalhar o feedback, né, e como aumentar o nosso impacto na aprendizagem dos alunos. Então, todos lidavam com essa teoria. E aí, quando eu pedi os capítulos, eu pedi que todo mundo descrevesse, então, a fonte teórica e um caso aplicado da sala de aula que pudesse iluminar e encorajar outros professores a conhecer, porque o que é comum a todos eles é essa visão de que as evidências de aprendizagem em sala de aula ficam muito mais potentes e visíveis com essas ferramentas. Então, todo mundo aqui é apaixonado por aprendizagem visível, todo mundo é entusiasta dessa ideia como uma revolução para a sala de aula. E aí, todas as teorias começaram a ser um pouco repetidas. Então, a própria editora falou, faz uma introdução recolhendo o básico da visão teórica para que todo mundo se situe. Então, o que é aprendizagem visível? Qual é esse tripé teórico? De onde vem o professor John Hattie? O que é o Projeto Zero? O que é Reggio Emília? O que são rotinas de pensamento visível? Vários exemplos de rotinas de pensamento visível a gente já coloca nessa introdução. E aí, os outros capítulos mergulham em partes desta reflexão. A gente tem os 2 primeiros capítulos muito em cima, os 3 primeiros, muito em cima de formação de professores. O primeiro é da equipe da Geek Educação, que tem já um trabalho pioneiro com o Projeto Zero no Brasil, e que eles discutem exatamente a prática dessas 8 forças que modelam e transformam a sala de aula, discutindo as 8 forças e aplicando ela a um caso de design de professores para uma nova disciplina de ensino médio ligada a projeto de vida. Muito legal. Depois a gente tem os capítulos 2 e 3, bem focados em formação de professores, com a Renata Araújo, a Ana Lopes e a Daniela Caiuela.
trabalhando bem claramente assim, o que é pensamento? O que é pensamento visível? Como a gente tematiza isso ao longo do tempo em sala de aula? Como a gente documenta essa mudança de percepção? Depois a gente tem 3 capítulos voltados à experiência maker, 2 escritos predominantemente pela equipe do Instituto Catalisador, e o que a Dani vai apresentar, Dani e Soraya, sobre o equalizador maker, que é uma forma de avaliar o aprendizado no maker. A gente tem no capítulo 7 a discussão sobre design, como que a gente trabalha com o design thinking como design, como ferramenta de tornar visível o pensamento em processos colaborativos de planejamento de professores. Aí a gente tem o meu capítulo sobre avaliação como aprendizagem, não só avaliação da aprendizagem, avaliação como aprendizagem e uma estratégia para tornar visível objetivos de aprendizagem. Depois, o capítulo da professora Eni Baltieri, que trabalha sobre personalização de desafios de aprendizagem, com uma metodologia que ela desenvolveu que se chama Hora do Desafio, que é personalizar os desafios por estudante, isso é muito avançado. Aí a gente tem o capítulo 10 sobre o papel do erro na aprendizagem e como que a gente trabalha o erro, inclusive em correções de prova, das professoras Andressa e Savina. E, por último, um capítulo meu também falando sobre planejamento reverso, como uma estratégia de planejar para tornar visível todas essas estratégias de ensino e aprendizagem. Então, vocês veem que são temáticas muito variáveis e complementares, todas elas com uma farta documentação teórica específica do capítulo e com uma demonstração de uma prática de sala de aula, como a gente vai ver com a Dani. Bem, o livro da Júlia é um livro, eu acho que é muito democrático, Júlia, porque você está dando acesso, né, a uma pesquisa e a introdução do Moran, tá tudo assim, coloca todo mundo na mesma página, né, o que é aprendizagem visível, mas quando a gente lê esses livros, a gente fala, tá, mas isso é lá nos Estados Unidos, é lá em Boston, né, como é que isso vai funcionar na minha comunidade, na minha escola? E quando essas práticas, elas aparecem dentro de escolas brasileiras, né, dá um alento, né, é possível aqui, está sendo feito, né, é bacana ter essas referências. Para esse capítulo que eu escrevi com a Soraya, a gente trabalha muito, né, trabalha com a educação maker. A educação maker, para a gente, quando a gente começou a estudar, o que é ser maker? Se a gente segue um passo a passo para construir um robozinho de Arduino, é uma aula maker, não é maker, a gente precisava sentir a necessidade de uma definição, e uma definição que tirasse o maker daquela pessoa que mexe com 3D ou que sabe programar, mas um maker como uma disposição, quais são as disposições que uma pessoa precisa desenvolver e ter, e hábitos, para você dizer, não, eu sou maker, né? Não se sentir amedrontado por esse nome. Eu sou professora de inglês, né, e português, então programação, Arduino, impressora 3D, era uma coisa assim, ai meu Deus, eu não sou maker, será que sou? Eu precisava disso. E a gente começou a mergulhar no material do Project Zero, que eles desenvolveram, que é um braço do Project Zero, que chama Agency by Design, né, que é proatividade, o agenciamento, by design, quer dizer, ele é desenhado para provocar, né, um aluno que é protagonista e aquele que cria, né, então o Agency by Design começou a oferecer cursos online eles lançaram um livro, né, do Edward Clapp, que é Empowering Young Learners to Change Their World, que é, tipo, empoderando os jovens a mudar os seus próprios mundos. E aquilo, assim, conversou comigo demais. Primeiro que tirava o maker daquela coisa de indústria, de melhorar a pessoa para trabalhar na indústria, e trouxe para a conversa da educação, né? O que é ser um maker dentro de um ambiente educacional. E aí a gente aprendeu sobre essas 3 capacidades maker, né? A capacidade de olhar atentamente, observar, fazer observações, mas saber justificar o que você está pensando em cima do que é observável, a capacidade de analisar a complexidade das coisas, um sistema funciona, como que ele funciona, se uma parte, uma pessoa sai daquele sistema, como que ele ficaria diferente, e a capacidade de achar oportunidades de usar o que a gente está aprendendo para
criar objetos e sistemas de valor, tanto para a gente como para a nossa comunidade. Então, existem essas 3 capacidades e eles começaram a trabalhar com rotinas de pensamento para deixar o trabalho do desenvolvimento dessas capacidades maker visível para o professor e para o aluno. Então, é mais ou menos sobre isso que esse capítulo fala. Tem uma página no livro que ele fala sobre um approach de sintomas, uma abordagem de sintomas. Eles não querem dizer o que é maker e o que não é maker. Ah, essa aula é maker, ou essa aula não é maker. Mas eles, estudando e pesquisando salas de aula maker, que estavam fazendo atividade maker, educadores ao redor do mundo, durante praticamente 12 anos, eles começaram a observar que existiam alguns pontos que eram interseções, que todas as salas de aula tinham, algumas mais, algumas menos. Então, eles decidiram usar essa abordagem de sintoma, né? E eles descobriram essas 3 constelações, que é a constelação de criação de comunidade. Se você é um maker, você quer compartilhar, você sabe trabalhar com o outro, o que você cria não é seu, é de todo mundo, você quer que todo mundo aprenda junto, construir um conhecimento coletivo. E tem certos processos, né? Então, a segunda constelação são de processos, né? Que acontecem dentro de uma aula maker, por exemplo, a instrução, ela é horizontal, a pessoa, o estudante aprende com um aluno, com outro aluno, com um professor, com alguém da comunidade, com uma ferramenta, né? Então, quem são os professores numa sala de aula maker, tudo isso tem a ver com processos, e a terceira constelação seria de espaços. E aí a gente pensou, tá, a gente trabalha aqui, nos centros binacionais de uma forma geral, muito com a metacognição do professor. Você dá uma aula, depois você pensa sobre sua aula, você reflete sobre sua prática, e você escreve, tá, se eu desse essa aula de novo, como que eu faria para ela ser mais efetiva, mais divertida, mais motivante, mais engajante, sempre com esse objetivo de melhorar a sua prática. Então, a gente queria desenvolver uma ferramenta que deixasse aonde eu estou depois de dar uma aula, né, o que aconteceu na minha aula visível, para que eu pudesse depois voltar e refletir sobre isso. Então, a gente criou esse equalizador, né? Ele tem um aplicativo e tem também em PDF, ele está distribuído gratuitamente no site do Thomas Maker, e aqui estão as 3 constelações, a primeira de comunidade, né? A primeira de aprendizagem, que são processos, e a terceira de espaços. E aí, claro que tem os subtemas, né? Por exemplo, dentro de comunidade, você tem aprendizagem individual ou ela é colaborativa. A ideia não é que tudo, minha aula foi maravilhosa, está tudo cá. Não é exatamente isso, porque a aprendizagem individual, ela precisa acontecer em alguns momentos, né? O aluno precisa escrever sozinho, pensar, né? Ele precisa daquele tempo. Então, assim, se em todas as suas aulas está aqui, está lá, você pode, poxa, talvez eu preciso dar para os meus alunos um pouco de tempo solo, sozinho, para ele pensar, ele pesquisar, ele dizer o que ele sabe. Então, isso seria um retrato da aula para depois os professores usarem essa equalização, como a gente fala, para chegar às suas conclusões, documenta e tenta melhorar, né? O que eu poderia fazer diferente em outros momentos, em outras aulas com os alunos. A gente tem usado essa ferramenta com alunos, inclusive, é incrível o que eles falam, e quando o aluno está pronto para ter esse tipo de discussão, ele conhece esse vocabulário, essa gramática, então a construção com o professor é muito efetiva. E é isso, o capítulo trata sobre essa ferramenta que a gente construiu em cima do material do Agency by Design. Eu também gostaria de falar que eu também achei fácil a didática que foi usada para escrever, sabe? Você consegue entender melhor, né, esse universo aí, para quem está começando. Então, eu achei muito, muito, muito bom, assim. Porque, para mim, eu estou começando com esse assunto, então estou falando da minha prática, né? E eu achei, assim, que vocês trouxeram muitas referências que tem que ser gravada aí por todo mundo, né?
para que a gente possa, comece por esse, gente, mas vamos entrando nesses outros, né, que vocês mostraram aí, que eu também estou tomando nota aqui, viu, gente? Muito obrigada por compartilhar esse caminho, né, que vocês já fizeram. Nossa, meninas, eu só quero agradecer, foi, assim, muito, muito bom estar com vocês, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, né, esse momento, esse bate-papo com vocês. E eu queria perguntar se vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar. Fiquem à vontade, por favor. Eu gostaria somente de agradecer o convite, agradecer a Júlia por estar aqui com a gente também, um grande prazer, o convite de ter escrito esse capítulo, né? Dizer que estou muito feliz com esse encontro, e é isso. Eu também queria agradecer a oportunidade, essa conversa tão boa. Cada vez que a gente fala, a gente fica mais apaixonado pelo assunto, assim, é uma paixão autêntica por saber como essas coisas são poderosas para ajudar a empoderar professores e alunos, né? Então, a gente é hacker educacional no bom sentido, né? De trazer ferramentas poderosas e deixar isso aberto para a maior parte das pessoas. E aí o convite para todo mundo estar acessando, né, dentro do site da Ativa Educação, na nossa comunidade de práticas em aprendizagem visível, esses posts, essas lives de professores que, como nós, estão começando a aplicar e a fazer na matemática, na linguagem, no Maker, e convidar todo mundo para praticar e assim empoderar também para compartilhar seus conhecimentos, porque eu acredito mesmo que a gente pode, com um investimento na nossa mentalidade, na nossa intenção de trabalho, fazer uma revolução na educação brasileira. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Júlia, por esse bate-papo, por esse conteúdo. Como eu disse no início do vídeo, um conteúdo muito especial, muito importante. E ter, assim, vocês que estão diretamente ligados a esse projeto falando aqui conosco é muito legal. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, por terem aceitado o convite, né? E queria também falar para você que está assistindo esse vídeo aí de casa, se você quiser conhecer mais do trabalho, as meninas já falaram aí como encontrar elas nas redes sociais, tem os links aqui de apoio na descrição, né? E não se esqueça de se inscrever aí no canal do Cultural Maker para não perder nenhum desses conteúdos, comenta o que você achou, deixa aí uma sugestão também de pauta para a gente trabalhar nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima!